Oi, eu sou a Karina e tenho 13 anos. Você já achou que vive uma vida dura? Que você não merece tais provações e problemas? Que estão acontecendo coisas demais com você? Eu conheço isso. Assista esse vídeo até o fim e descubra por que eu tive que fingir ser muda para sobreviver. Eu cresci no gueto. A nossa região não tinha financiamento. O governo tomou todo o dinheiro para si e as pessoas viviam um pouco pior do que pobres. E a minha família vivia de esmolas. Desde os meus 3 anos de idade, eu sei como é andar com a mão estendida. Quando criança, me deram uma história. Eu passava como muda para despertar a pena das pessoas. Naturalmente funcionava. No começo, eu tinha vergonha de fingir, mas me acostumei. Um dia, um cara na rua me notou. Ele tentou se comunicar comigo por gestos. Eu não entendia o que ele queria de mim. Será que ele estava doente? Mas eu não podia sair do meu local de trabalho. No final, ele apenas escreveu um bilhete e saiu. Eu li à noite. Oi, meu nome é Hugh. O meu irmão é um ativista pelos direitos dos pobres. Você quer que eu te apresente a ele? Você falaria com alguém que prometesse tirá-lo de um problema? Há muitos bandidos neste mundo para se confiar em alguém, eu sei. Por outro lado, às vezes você quer acreditar no melhor, certo? Joguei o papel fora e tentei não pensar nisso de novo. Uma vez, jornalistas vieram ao gueto. A minha mãe esperava que eles nos ajudassem a sair deste buraco e deu uma grande entrevista. E então o episódio conosco foi simplesmente cortado e eles fizeram parecer que não havia nenhum mendigo em nossa cidade. Portanto, eu não acreditava em tais ativistas. Todos só se importavam com eles mesmos. No entanto, o Hugh apareceu no dia seguinte. E no outro dia, e no outro. Ele falou comigo. Perguntou se eu sabia a língua de sinais. Tentou me ensinar. Ele disse que eu teria que esperar um pouco mais e então seu irmão viria com toda a equipe de filmagem. Eu não me importava com o irmão dele, mas foi a primeira vez que eu tive um amigo de fora do gueto que se importava comigo. Escrevi a ele em um pedaço de papel que a minha família era muito pobre, que o nosso bairro era pobre e perigoso, que eu nunca fui à escola porque não tivemos a oportunidade. Ele trouxe comida e doces. E assim, graças a ele, eu conheci pela primeira vez o sabor do chocolate. Foi como, eu não tenho palavras. Comi tudo sozinha e sem dividir com a minha irmã. Eu gostava de falar com o Hugh, principalmente por causa da comida. Sim, eu não vou mentir. Mas não só por isso. E ele tinha cumprido a promessa. No dia seguinte, quando eu ia trabalhar, eu vi uma van da TV na rua. A minha mãe e a Gertrude me seguiram. Elas também queriam ver as filmagens. Eu vi o Hugh entre a equipe de filmagem. Ele também me notou. Ele estava feliz e trouxe um rapaz até nós. Este é meu irmão, o Hugh disse. Por favor, conte a ele como você vive. Você mentiria para conseguir ajuda? Você trapacearia por dinheiro? Eu menti a vida toda e já tinha ensinado a mim mesma que isso era normal. Mas agora eu estava tão tímida como quando eu era criança. Eu estava com medo das câmeras, quem sabe? Resumindo, eu estava querendo me enterrar no chão. Então, a minha mãe se apresentou e começou a falar sobre a nossa vida dura, sobre a falta de dinheiro, sobre o fato de não irmos para a escola e sobre o fato de que a sua filha mais velha, eu, era muda. Eu queria impedi-la, mas eu não conseguia falar. Depois que o grupo se foi, eu perguntei à minha mãe por que ela fez isso, pois ela, assim como eu, não acreditava na televisão. Bem, devemos esperar pelo melhor, ela me disse, e dessa vez ela não se enganou. A reportagem foi mostrada, embora não na TV, mas em algum lugar na internet, e ficou muito popular, tanto que eu até fui reconhecida na rua uma vez. E uma conta de caridade foi aberta para nós. A minha mãe estava muito feliz. Eu me sentia ainda mais envergonhada do que quando eu pedi esmolas quando criança. De repente, eu percebi claramente que estava enganando as pessoas e que por causa disso estávamos tirando dinheiro delas. E eu teria que continuar fingindo que eu não falava, talvez até pelo resto da minha vida. Eu só não sabia o que fazer depois. Dizer a verdade?
mas tínhamos acabado de receber a oportunidade de nos alimentarmos e até de comprar roupas. Eu não podia privar a minha mãe e a Gertrude da oportunidade de viverem uma vida normal. Mas eu me revelaria um dia, e depois... Decidi dar um passo terrível e desesperado. Decidi que precisava parar de mentir e, ao mesmo tempo, ajudar a minha família a preservar a sua prosperidade. Eu deveria ter ficado realmente muda. Mas eu não podia. Não porque eu não tenha me decidido, não. Na verdade, eu já estava tão deprimida que não mudei a minha decisão. A minha mãe apareceu no banheiro e começou a gritar comigo. "O que você está fazendo? Pare!" E ela tomou a tesoura de mim. Eu chorei, ela tentou me acalmar e eu fugi de casa para andar, respirar, me acalmar e para tomar uma decisão. Isso me ajudou um pouco. Eu finalmente cheguei à conclusão de que eu tinha feito o papel de boba e eu só deveria esperar isso passar. Eles não nos observam o tempo todo, não é? A atenção das pessoas desaparece rapidamente e era necessário ganhar tempo. Ao me acalmar, eu voltei para casa e vi uma multidão em frente à entrada. Alguns homens de uniforme, graças a Deus não era o uniforme da polícia, estavam batendo na porta. Eles me viram, me pegaram, tentaram me arrastar até o carro, tentando me acalmar no caminho. Isso, pelo contrário, só me assustou e eu fugi. Eu entrei pelos fundos. Em casa, eu encontrei a Gertrude chorando. O que aconteceu? Ela, soluçando, me disse tudo. Ela ficou muito assustada quando a minha mãe e eu fizemos um escândalo. Infelizmente, o Hugh não estava longe. Ela correu para ele por alguma razão, pensando que eu me esconderia com ele. Ela contou a ele sobre a minha briga com a minha mãe. E o Hugh, ele pensou que a minha mãe estava me usando e me atormentando. Droga! Droga! Fiquei com raiva da minha irmã e gritei: "Quem te mandou fazer isso?" A Gertrude começou a chorar ainda mais e eu estava pensando no que eu ia fazer. O Hugh trouxe serviços sociais e agora todos pensavam que a minha mãe era uma tirana. Multidões de jornalistas apareceriam. Talvez a polícia viesse. Tinha que vir, já que a filha quase se machucou por causa da mãe. Deus, por que isso aconteceu? Eu não queria. Certo. Não adianta chorar pelo leite derramado. Só havia uma saída e eu tinha que me decidir. Liguei para o Hugh pelo telefone da minha mãe. Sim, eu liguei, não escrevi. Decidi acabar com isso. Dizer que o Hugh estava assustado era pouco. Eu pedi desculpas e perguntei se podia encontrá-lo e falar com ele. Ele concordou. Ele também trouxe o irmão para o encontro. Eu os deixei entrar pela janela e contei a verdade. Finalmente, eu disse que a minha mãe nunca me fez me sentir mal. Ela me pediu para mentir só para que pudéssemos sobreviver. O Hugh ficou em silêncio o tempo todo e eu não conseguia nem olhar em sua direção. Eu estava envergonhada. Mas o seu irmão não parecia estar ofendido. Ele apenas disse que deveríamos pensar em como publicar essa história para que não parecêssemos bandidos. O Hugh não disse nada, nem se despediu quando saíram. Não fiquei surpresa. Eu entendia seus sentimentos e me magoou perder um amigo desse jeito. Minha mãe não foi presa. O irmão do Hugh criou outro filme sobre a nossa família. Foi muito difícil convencer a minha mãe a dizer a verdade. Ela ainda tinha muito medo dos jornalistas e não acreditava que poderíamos ser ajudadas de forma altruísta, e não pela pena de uma criança deficiente. O filme foi lançado com o título A Mentira de Karina. A história documental sobre uma garota que mentiu para outras pessoas para salvar a sua família tornou-se ainda mais popular do que o filme anterior. E por alguma razão, até começamos a receber ainda mais ajuda do que antes. No entanto, li vários comentários na internet onde fomos chamadas de golpistas. Bem, eu entendo por que pensaram assim. Após a estreia, o Hugh me encontrou de repente. Fizemos uma longa caminhada pelo nosso pobre beco cheio de lixo e conversamos. Ele admitiu que ficou ofendido comigo, mas agora ele entendia o porquê. Tudo o que ele me pediu foi para que eu nunca mais fizesse isso. E eu concordei com ele. Eu percebi que eu tinha uma voz. Em vez de tirá-la de mim e me adaptar a uma vida injusta, eu posso usá-la e trazer a verdade para as pessoas. Mas também é importante se divertir, não é? Então, inscreva-se no nosso canal. Ou talvez você tenha histórias verdadeiras interessantes.
Bem, ficaremos felizes em esperar por elas. Trapos grudados no meu corpo e meu cabelo fedia. Eu ia em direção à jacuzzi em uma mansão estranha no escuro com um único pensamento: eu preciso me lavar. E de repente eu vi um farfalhar atrás de mim. Quem está aqui? Eu vi uma silhueta escura e estava vindo na minha direção. Eu recuei lentamente, mas esbarrei em uma parede. Não havia saída. Eu estava prestes a gritar, mas eu reconheci a luz da lua. Este era o Greg, meu ex. O que ele estava fazendo aqui? Mas o Greg sorriu e se aproximou. Eu engoli seco, nervosamente. Estava tudo acabado. Um mês atrás, eu era a garota mais popular da escola. Todos os caras se sentiam atraídos por mim. Mas eu não tinha pressa em retribuir. Eles ainda precisavam fazer por merecer um relacionamento comigo. E tudo isso, apesar de meus pais sempre terem sido mendigos. Quanto esforço tive que fazer para esconder essa vergonha. Mas então foi anunciado na nossa classe que poderíamos fazer uma turnê pela Europa durante as férias de verão. Todos pularam de felicidade e pagaram imediatamente pela viagem. Mas pra mim foi um golpe duro. Onde conseguiria a quantia certa? Meus pais não tinham nem o suficiente para todos os livros didáticos. Mas eu apenas tinha que ir, senão minha imagem seria destruída. Assim que as aulas terminaram, eu imediatamente corri pra casa. Talvez meus pais tivessem algum tipo de esconderijo. Mas a mamãe e o papai me olharam perplexos. Querida, você sabe, nós já mal conseguimos fazer jus às despesas. Eu explodi. Vocês não valem nada. Vocês nunca podem comprar nada. Gritei e, engolindo as lágrimas, corri para o meu quarto. Eu encontraria um jeito de ir sem a ajuda desses mendigos. Eu estava procurando maneiras rápidas de ganhar dinheiro na internet, mas eles não queriam contratar uma colegial. Mas de repente vi informações sobre o experimento, e a idade não era importante, e eles pagariam muito. Eu me inscrevi e eles imediatamente marcaram um horário para mim. Ao meio-dia eu estava na Praça Central. Um homem em um terno incrível veio até mim e se apresentou como Mark. Ele disse que eu não precisava me preocupar com o pagamento. O escritório deles estava pronto para bancar. E era difícil não acreditar. Havia um relógio caro nas mãos do Mark. Mas então me dei conta de que não havia perguntado sobre a essência do experimento. Mark disse calmamente que eu só precisaria viver entre moradores de rua por um mês. Eu engasguei. Isso era algum tipo de piada, certo? Mas Mark estava absolutamente sério. Eu nunca vou concordar em viver com moradores de rua na minha vida. Além disso, eles moravam bem ao lado da escola. E se um dos meus colegas me visse? Eu fiquei indecisa. Não, eu não poderia fazer isso. Pedi licença e corri para casa. Eu tentaria encontrar outra coisa. Mas minha busca não trouxe nada. Era esse o fim? No dia seguinte, vim para a escola absolutamente arrasada, enquanto a classe toda estava feliz com a viagem de verão que se aproximava. Mas então, o idiota do Greg veio até mim. Este cara deu em cima de mim no primeiro semestre. Todos sabiam que seu pai era rico, então comecei a namorar o Greg por status e dinheiro. Mas seu misterioso pai quase nunca deu dinheiro ao Greg, e depois de algumas semanas larguei ele. Embora o Greg estivesse apaixonado por mim, e ao que parecia ainda estava ofendido. Ele gritou para toda a classe que, aparentemente, minha bolsa de marca era falsa. Claro, não sou filha de pai rico. Pensei, mas tentei rir alto. Mas então o Greg lembrou que eu era a única que ainda não tinha pago pelo passeio. Parece que nossa Miss Popularidade é, na verdade, Miss Mendiga. Ele relinchou. Droga, cala a boca! Estava urrando de raiva. Eu corri para fora da sala de aula. Não havia escolha. Eu freneticamente peguei meu telefone e disquei para o Mark. Eu concordei em participar do experimento. Bem, pelo menos eu não teria que ir para a escola agora. De acordo com as condições, eu não poderia voltar para casa. Então eu menti para os meus pais que estava indo para um amigo no interior. E depois de alguns dias, eu estava morando em um terreno baldio entre moradores de rua e havia câmeras disfarçadas ao nosso redor. Contendo a náusea, comi sobras, peguei garrafas e dormi na rua. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava realmente acontecendo. Era como um pesadelo. E os sem-tetos se divertiam e brincavam como se não percebessem as terríveis condições. O fedor era tão forte que nos primeiros dias meu nariz ficou entupido. Eu me sentia nojenta e grudenta, ficava com vontade de correr para o chuveiro e lavar toda aquela sujeira. Mas de acordo com o contrato, eu não tinha permissão para me lavar. Caramba! Mas se eu desistisse, não receberia um centavo. Tentei me distrair pensando na viagem. Eu só precisava ser paciente agora para que pudesse viver como uma verdadeira rainha mais tarde. Certa noite, eu estava me aquecendo com moradores de rua perto do fogo e minha colega de classe estava passando pelo nosso terreno baldio.
Por favor, não! Eu não poderia aparecer para os meus amigos desse jeito! Ela estava muito perto. Fingi cavar na lama para que ela não me reconhecesse. Mas a minha colega de classe parou e deu um passo bem na minha direção. Mais um segundo e ela me veria. Eu coloquei um saco sujo de lixo na minha cabeça, pulei e rosnei direto para minha colega. Ela fugiu, apavorada. Eu não consegui dormir a noite toda seguinte. E se um colega me reconhecesse e contasse a todos? Eu não poderia imaginar nada pior. Mas felizmente, no dia seguinte não houve boatos e ninguém me escreveu mensagens raivosas reveladoras. Ufa, essa foi por pouco. Parecia que eu estava acostumada com essa vida, mas por causa da sujeira e do fedor, eu estava constantemente coçando e não conseguia dormir, e meu cabelo se transformou em uma espécie de pano de prato. Eu não poderia sobreviver sem um banho, e no final eu criei um plano. Lá estava a casa do Greg no final da rua. Enquanto caminhava com outro sem-teto, percebi que as luzes não eram acesas havia alguns dias. Aparentemente, esse idiota do Greg estava saindo com outra amante. Eu estava tão obcecada com a ideia de tomar um banho que não pude evitar de aproveitar a chance, mas todas as janelas estavam fechadas. Perguntei ao sem-teto como entrar na casa e meus novos amigos imediatamente me deram uma chave mestra e explicaram como usá-la. Nunca pensei que o sem-teto pudesse me ensinar alguma coisa. À noite, pulei a cerca da mansão, depois me abaixei, fui até a janela e usei a chave mestra, mas não consegui fazer nada. Caramba, eu não queria ser pega invadindo ainda. Eu já estava desesperada, mas no final a janela se abriu. Eu já estava indo para a jacuzzi chique. Eu estava sonhando com isso, mas de repente alguém chamou meu nome bruscamente. Um suor frio apareceu na minha testa. Eu lentamente me virei e vi o Greg! Por que ele decidiu voltar hoje? Foi terrível, ele contaria pra todo mundo. Comecei a falar pra ele lamentavelmente sobre o experimento e esperava tanto que ele me entendesse. Afinal, ficamos juntos por algum tempo. Mas o Greg apenas sorriu e eu quase desmaiei. Ele disse que agora contaria a todos na classe sobre o experimento e que eu era uma mendiga. Eu não sabia o que fazer, mas então me lembrei que os pais do Greg quase nunca lhe davam dinheiro. Reuni meus pensamentos e soltei. Vou te dar metade dos meus honorários, mas não conte a ninguém sobre o sem-teto, eu imploro. O Greg pensou muito na minha oferta. Vamos lá, essa era a minha última chance. E finalmente, com uma cara séria, ele disse que concordava. Eu já estava feliz, mas o Greg continuou. Ele concordou com 90% de taxa. O quê? E então, o que sobraria pra mim? O Greg apenas deu de ombros. Eu estava tomada pelo desespero, mas não tinha escolha. Concordei com os termos do Greg, porque essa era a única maneira de preservar minha reputação na escola. Depois disso, o Greg me jogou porta fora, nem mesmo permitindo que eu me lavasse. Que bastardo! Nunca me senti tão humilhada em minha vida. Mas eu não esperava que isso só piorasse. Nos dias seguintes, o Greg veio ao terreno baldio para o sem-teto e zombou de mim tanto quanto pôde. Ele sempre foi sarcástico e algumas vezes até jogou algumas sobras em mim. E o pior é que não pude fazer nada. Rangendo os dentes, tentei ignorá-lo, mas depois de outra brincadeira, percebi que isso não poderia continuar mais. Eu só tinha que colocar em seu lugar de alguma forma, e então me dei conta. Exatamente! Afinal, ele já foi apaixonado por mim, o que significa que eu seria capaz de impressionar ele, como sempre havia impressionado os idiotas apaixonados. No dia seguinte, quando o Greg veio para o terreno baldio, tentei me comportar como no primeiro semestre. Ignorando suas piadas estúpidas, sorri decentemente e insinuei de todas as maneiras possíveis que estava interessada nele. Vamos, Greg. Posso feder, mas você ainda está louco por mim. Mas parecia que tudo estava no passado. O Greg não prestou atenção aos meus esforços. Mas antes de sair, ele discretamente acariciou minha mão por cima da cerca. Funcionou! Mesmo desse jeito, eu poderia seduzir qualquer um. O Greg estava no papo. Nesse ritmo, eu gradualmente o forçaria a desistir de 90% da taxa. A propósito, sobre a taxa, já se passou um mês. Liguei para o Mark para cobrar a taxa e o Mark, sem mais delongas, me disse para ir a um endereço. Finalmente isso tudo acabaria! Eu fui imediatamente para esse endereço. O GPS me levou a um prédio alto. Eu tinha que ir para o último andar. Eu queria usar o elevador, mas as pessoas ao meu lado se esquivaram do meu cheiro e eu tive que subir as escadas. Tudo acabaria em breve. Aqui estava, a preciosa porta, atrás da qual a riqueza me esperava.
Entrei na sala e me vi em uma espécie de estúdio de televisão. Todas as câmeras imediatamente se voltaram contra mim. O que estava acontecendo? Cobri meu rosto com as mãos e tive vontade de fugir, mas naquele momento dei de cara com o Greg. O que você está fazendo aqui? E como você descobriu o endereço? Eu entrei em pânico. O Greg disse que ele armou desde o início. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. E quanto ao anúncio e o Mark? Mas então o Greg revelou calmamente que o Mark era seu pai. Meus joelhos começaram a ceder. Que vergonha! Mas Greg, por que você precisava disso? O Greg olhou nos meus olhos e esse olhar me deixou inquieta. Esta é a vingança pelo meu coração partido. Agora você não vai mais chutar as pessoas, disse ele, e acrescentou que a popularidade falsa não era motivo para ser arrogante. Corri para a saída, mas o Greg agarrou meu braço e me virou direto para as câmeras. Todos começaram a fazer vídeos e fotos. Não! Minha vida estava arruinada. O país inteiro me veria como uma garota sem teto, suja e desarrumada. Então Greg me soltou. Eu queria me esconder em um canto. Em lágrimas, corri para a rua. Passei um mês inteiro vivendo entre moradores de rua só porque o Greg queria me dar uma lição. Eu me senti usada e traída. Mas por que ele estava fazendo isso comigo? De repente, percebi que não havia sido nada melhor. Fui rude com os meus pais e trocava os caras apenas por causa dos presentes caros. O Greg realmente me amava e eu não conseguia nem explicar de maneira adequada por que larguei ele. Mas nada pode ser mudado. Em um segundo, minha vida inteira desmoronou. Não sabia para onde ir e o que fazer a seguir. Mas de repente vi um do sem-teto com quem morava perto da parede de casa. Ele estava sentado no asfalto e tocando violão alegremente. Ele estava feliz. O morador de rua me notou, sorriu para mim com o resto de seus dentes e piscou. Por que você está triste? Vamos dar um passeio. No começo eu fiquei surpresa e então eu ri. E como eu não entendi antes que dinheiro não trazia felicidade. Peguei o sem-teto pelo braço e descemos a rua. E não me importava com o que os transeuntes diriam. Você gostou da história? Curta e se inscreva no nosso canal. Viviane está com você, a principal domadora de animais exóticos do YouTube. Da última vez eu te disse como ensinar um crocodilo a cantar e hoje vou te mostrar como ensinar sua cobra a dançar. Parei o show e mostrei o vídeo, Dança da Cobra com Flauta. Há um ano tenho dirigido um canal onde coloco vídeos de outras pessoas sobre domesticação de animais exóticos como se fossem meus. As pessoas gostam e acreditam em mim. Honestamente, eu detesto animais. Eu só queria ganhar algum dinheiro e finalmente mudar deste apartamento fedorento para uma mansão de luxo. Mas até agora as coisas não estão indo bem. Depois do show, recebi uma chamada no Zoom. Os patrocinadores finalmente notaram minha conta? Eu rapidamente pentei meu cabelo e atendi. A mulher na tela se apresentou como Milane e imediatamente pediu para domar um animal. Na verdade, sou uma estrela do YouTube, tenho meu próprio programa e não vou fazer isso. Mas então ela virou a câmera para a deslumbrante piscina. Eu estava olhando para a água e não entendi nada. E de repente um tubarão apareceu bem na frente da câmera. Suas mandíbulas gigantescas me incomodaram. A mulher disse que estava disposta a pagar $100.000 se eu domasse o tubarão. Com esse dinheiro, eu posso alugar uma mansão luxuosa. Passei toda a minha infância em um velho barraco com minhas 4 irmãs e sonhava com minha própria casa luxuosa. Eu imediatamente soltei que concordava e marcamos uma reunião. Eu logo me vesti, peguei um táxi e fui até ela. Eu prometi a mim mesma que iria sair dessa pobreza e arrecadar dinheiro para a casa mais legal de todas. Eu estava tão envolta nas memórias que nem notei nada quando dirigi até a luxuosa mansão. Milene estava esperando por mim na entrada da mansão. A casa parecia ainda mais luxuosa por dentro. Até o cômodo separado com a piscina era de mármore. Mas então eu vi um tubarão enorme que estava fazendo círculos lentamente sinuosos no fundo. Fiquei sem reação de terror. Ele poderia facilmente comer uma pessoa. A Milana disse que em um mês eles teriam convidados muito importantes. E até lá o tubarão já deverá estar domesticado. Droga! Não sabia o que fazer. Afinal, se eles revelassem que eu era uma domadora falsa, seria um fracasso. Mas de repente essa Milana disse que ela e o marido iriam embora à noite. Eu poderia morar na casa deles por um mês trabalhando com o tubarão. Eles não estarão aqui. Eu pensei sobre isso. Para eles, essa quantia era uma bagatela e eu realmente precisava do dinheiro. Decidi que enviaria vídeos falsos para a Milana e no dia da chegada dela, diria a Milana que precisava de mais um mês. Eles certamente se recusariam e eu discretamente deixaria o assunto pra lá. Eu vivi como uma rainha a semana toda, deitada nas espreguiçadeiras, sem fazer nada. E no fim de semana, baixei o vídeo de um tubarão de estimação e enviei para a Milana. Ela imediatamente transferiu um adiantamento para minha conta, $2.000.
Quando o dinheiro caiu na conta, estava bebendo limonada na varanda e de repente uma garota veio até mim. Ei, vou chamar a segurança! Mas essa criança apenas riu e disse que os guardas iriam preferir obedecer ela. Afinal, ela era a Erika, filha da Milana. Eu quase engasguei quando eu vi isso. Ela perguntou sarcasticamente como as coisas estavam indo com a domesticação e meu coração caiu. Isso é um teste. Fiquei nervosa e disse que os tubarões demoram para aprender truques. Mas a Erika de repente gritou que eu era tão incompetente quanto todos os domadores anteriores. Ela não permitiria que sua família pagasse para uma fraudadora. Menininha rica, arrogante, o que ela entende? E naquele momento ela foi para algum lugar batendo a porta da frente. Eu estava pensando loucamente no que fazer, mas então Milana me ligou. Deus, a Erika me entregou! Mas Milana de repente começou a me elogiar. Sua filha disse que eu já tinha domesticado o tubarão. Eu não entendi nada. Milana alegremente acrescentou que convidou todos os seus amigos para esse fim de semana verem o tubarão domesticado. Deus, isso era um fracasso total! Eu odiava essa Erika com todo o meu coração. Ela deliberadamente armou pra mim. Mas não vou deixar essa pirralha estragar meu plano. Tentei descobrir o que fazer e então tive uma ideia. Eu corri para a cozinha. Precisava achar carne e aprender pelo menos alguns comandos com o tubarão. Mas tinha só vegetais na geladeira. E de repente, na última prateleira, vi um pedaço de presunto. Que sorte! Olhando em volta, voltei para a piscina. Meus joelhos estavam frouxos de medo, mas não tinha escolha a não ser jogar os pedaços de presunto para o tubarão, gritando comandos. Mas ele os agarrou e nem olhou na minha direção. De repente, do outro lado da piscina, eu notei a Erika. Ela estava me filmando no celular dela. O que você está fazendo? A Erika disse com uma risadinha que era a hora dos meus inscritos descobrirem quem realmente era a suposta melhor domadora do YouTube. De novo, não! Corri para ela e tentei pegar o celular. Ele já estava nas minhas mãos, mas escorregou e caiu na água, direto para a boca do tubarão. Nós duas ficamos surpresas. Você é a culpada, Erika! Com raiva, saí correndo do espaço. No dia seguinte, acordei cedo e desci para a piscina. Enquanto a Erika dorme, tentarei domesticar o tubarão com a ajuda de um bambolê. Mas o que é isso? O tubarão estava deitado de costas com os olhos fechados. O que está acontecendo? Eu rapidamente liguei para a clínica veterinária, mas nenhum deles tinha especialistas em tubarões. Inferno! Finalmente, um veterinário concordou em vir, mas por $1000. Ah, porcaria! Eu não queria me desfazer do dinheiro, mas se algo acontecesse com o tubarão, acabou pra mim. Então resmungei que concordava. Assim que o veterinário chegou, ele imediatamente perguntou como eu estava alimentando o tubarão. Eu disse que era presunto, mas não era fresco. O médico balançou a cabeça e disse que o tubarão estava obviamente envenenado por alguma outra coisa. Eu fiquei pálida. É o telefone idiota da Erika. O veterinário deu algumas gotas para ele e, quando ele estava saindo, disse que os tubarões respondiam bem às ondas sonoras. E para melhorar mais rápido, eu poderia cantar para ele. Sem chance! Fechei a porta atrás dele e olhei para o tubarão. Ele mal estava respirando. De repente, senti tanta pena dele. Talvez eu devesse tentar. E comecei a cantar a única música que conhecia, uma canção de ninar da minha distante infância. A princípio, nada aconteceu, mas de repente o tubarão moveu ligeiramente suas nadadeiras. Eu estava fazendo isso. Enquanto continuei a cantar, ouvi alguém espirrar no canto. Erika, você estava bisbilhotando! Eu esperava mais ameaças, mas ao invés disso, de repente ela disse tristemente que tinha medo de que ele morresse. Sussurrou baixinho que tínhamos que salvar o tubarão. Percebi que havia lágrimas nos olhos da Erika. Na manhã seguinte, desci para a piscina para verificar o tubarão e parecia que ele estava melhorando. A canção funcionou? E então a Erika correu para a piscina. Ele estava tão feliz que até tinha lágrimas nos olhos dela. Um segundo depois, Erika caiu na água com um estrondo. Droga! Ele escorregou na beirada. E então eu vi o tubarão abrir a boca e ir direto para a Erika. Eu tinha que fazer alguma coisa com urgência. Fechei os olhos e me joguei na água e nadei até a Erika e a bloqueei com meu corpo. De perto o tubarão era tão assustador. Eu vi 2 fileiras de dentes afiados. Deus, esse é o fim. Eu fechei meus olhos com força. Mas de repente o predador começou a esfregar suas nadadeiras nas minhas costas. O quê? Eu estou viva. Eu tô sonhando. Mas o tubarão parecia estar me empurrando e eu estava segurando a Erika aterrorizada em meus braços. Parecia que ele não iria nos comer. Ainda tremendo de medo, nadei pra frente e mergulhei. E o tubarão fez o mesmo. Isso foi um truque. Parece que eu realmente domei esse tubarão. Uau!
Passamos a próxima hora brincando na água. Foi muito divertido. Claro, às vezes eu ficava com medo, mas o tubarão brincava conosco como se fosse uma criança. Eric estava tão feliz e cavalgava nas costas do tubarão como um golfinho. Estranhamente, a Erika nem parecia uma garota rica e boba pra mim. Agora ela estava apenas feliz. Os pais da Erika entraram de repente e começaram a nos apressar. Os convidados para quem queriam mostrar o tubarão iam chegar cedo. Saímos da piscina e Milana me entregou o dinheiro, dizendo que eu precisava ir. De repente, a Erika me abraçou. Ela disse que finalmente tinha amigos de verdade, eu e a Mu, como ela chamava o tubarão. A Erika acrescentou que ninguém era amigo dela na escola, todos zombavam dela por sua riqueza. Por um segundo, senti pena dela. Eu já tinha sido zombada antes também, mas por causa da minha pobreza. Eu ia pegar minhas coisas quando ouvi a Milana falando com alguém. Fechei a porta e escutei. E eu a ouvi dizer que o tubarão tinha sido domesticado afinal e que o circo de animais compraria o tubarão por $1 milhão. Fiquei espantada. Este era o circo mais violento do país. Animais estavam sendo maltratados lá. Em pânico, corri e gritei que isso era errado. Mas Milana respondeu friamente que não era da minha conta. Além disso, Milana olhou todas as imagens de vigilância. Então, se eu tentasse impedi-la, ela colocaria todos os meus vídeos no YouTube. E meus fãs entenderiam que eu era uma farsa e que fiz tudo sem querer. Confusa, eu vaguei até o quintal e de repente vi o Amu em um grande aquário na traseira de um caminhão. Eles estão levando ele embora. Erika estava parada ali, soluçando. Ela colocou a mão no vidro e o tubarão pressionou o focinho contra o outro lado. Não, eu definitivamente tenho que consertar isso, mas como? Parecia que a única maneira de salvar o Amu era roubando uma caminhonete. Eu tentei abrir, mas Milana já estava saindo de casa com os convidados. Agora o Amu será levado para longe. Tentei a maçaneta do carro, mas sem sucesso. Então alguém me chamou, era a Erika. Ela me jogou a chave. Eu pulei no carro em um segundo e pisei no acelerador. Então meu celular começou a explodir com os comentários dos meus inscritos. Abusadora de animais, vigarista, você é uma fake, me desinscrevi. Fiquei chocada com os comentários raivosos. Milana já havia postado um vídeo em que o Amu estava deitado de costas no meio da piscina depois do que tínhamos dado para ele comer. Lágrimas encheram meus olhos. E quando pensei que não poderia ficar pior, uma patrulha me parou. A polícia disse já ter sido informada do furto e agora eu tinha que ir com eles para a delegacia. Mas na delegacia pensava apenas no Amu. Em breve ele será vendido para aquele maldito circo. A culpa foi minha, o milagre não aconteceria. Mas naquele momento, Erika correu para dentro da delegacia. Ela deixou escapar para os policiais, que era a caminhonete de sua família, e me deixou levar para dar uma volta. O quê? Erika, isso era perigoso. A polícia verificou seus documentos e com relutância me liberou. Saímos para a rua e Erika correu imediatamente para o Amu. Baixei os olhos e disse que o tubarão não deveria ir para o circo, mas aí teríamos que deixar ele ir para o mar, porque não tinha para onde levar ele. Erika parecia triste, mas assentiu rapidamente. Foi difícil para ela deixar o Amu ir embora, mas ela entendeu que era o melhor para todos nós. Nós dirigimos até o mar e eu não conseguia parar de chorar. Amu confiou em nós e agora tínhamos que nos despedir. Erika disse que precisávamos nos apressar, os pais dela podem nos encontrar a qualquer momento. Então abrimos a lateral e soltamos o tubarão. Amu nadou rapidamente para a frente e pareceu levar um pedaço da minha alma com ele. Senti um nó na garganta. Olhei para Erika, mas de repente ela me abraçou. Então pensei, mesmo que tivesse que voltar para o meu quarto miserável, hoje percebi que havia algo muito mais valioso na vida do que dinheiro. Esta era uma verdadeira amizade. Eu abracei a Erika de volta. Olhamos para o mar e vimos a barbatana do Amu. Ele circulou a costa por um longo tempo e então nadou para longe. Sentiremos sua falta também, Amu.